Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla XEI 2024 Sedan. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, em Joinville, Santa Catarina, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo, para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Esse é o sedã médio mais vendido no Brasil, que tem algumas mudanças na parte externa, a grade frontal, as rodas e o perfil dos pneus um pouco mais alto. Nessa versão intermediária já conta com painel digital de 12,3 polegadas, uma mudança significativa. Saída de ar-condicionado para a segunda fileira com duas tomadas USB. E no Toyota Safety Sense, agora ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse sedã médio, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral, vindo até a frente, são mais afilados. Nós temos luz de condução diurna, que são esses dois pontos em LED, indicação de seta, farol com acendimento automático, canhão de foco projetor de longo alcance e continua sendo halógeno. Aqui nós temos esses três formatos em L aqui com um detalhe cromado e também no interior um detalhe em black piano que realça a parte do farol. Mais abaixo no para-choque, esse vinco com esse formato em C, que temos aqui o detalhe com essa peça em cinza metálico e preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina. A parte aqui com sensores de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante e depois eu mostro para vocês. A mudança estética aqui no carro, essa grade frontal que foi substituída. Antes nós tínhamos as aberturas na horizontal e o acabamento preto fosco na versão XEI. Agora ele conta com esse detalhe em colmeia, com as aberturas de ar e black piano. Mais acima nós temos o detalhe aqui todo com esse friso em black piano e os apliques cromados aqui também que ficam bem marcantes e o logo translúcido da Toyota, que nós temos aqui os radares com sensores do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, ACC, sensor de fadiga, e realmente agora teve uma mudança. Ele está identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Na versão anterior identificava somente veículos. Uma câmera mais acima que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, os vincos que saem da parte lateral aqui do capô vindo até a frente. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla XEI. A sua motorização é 2.0 flex aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.000 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com a tecnologia VVTi da Toyota e ele utiliza a injeção direta e indireta e o bloco é em alumínio. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT que simula 10 velocidades, denominado Direct Shift, com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil em uma saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô temos manta acústica, também manta acústica entre o painel e o motor, para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo teve uma mudança significativa também. As rodas que são novas para esse modelo, e aí nós temos aqui a pintura em cinza metálico, nós temos os vincos que tiveram uma modificação, uma atualização na roda e também o perfil dos pneus. Antes era 215/45,
agora ele passou a ser 215,50, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir imagem para mostrar a dimensão aqui do Corolla, que mede 4 metros e 63 centímetros de comprimento. O vão livre de solo, por conta do pneu, ele aumentou, foi para 15 centímetros de vão livre. Aí nós temos aqui o vinco na caixaria de roda que contorna, que fica bem marcante, a saia lateral, com esse vinco da primeira porta, com essa saliência aqui da primeira porta até a segunda porta, e um vinco mais aparente que sai da parte lateral indo até a lanterna traseira. Nós temos aqui na coluna A esse detalhe em preto fosco, como essa parte de baixo do retrovisor, que conta com indicação aqui o repetidor de seta, e também rebatimento eletrônico ali na parte do painel, que você consegue fazer o ajuste. Aqui a cor predominante é cinza metálico, assim como as maçanetas do veículo. Coluna B com esse detalhe em preto fosco também na coluna C da mesma forma, todo o detalhe em preto fosco, como toda a parte envidraçada do veículo. Na parte lateral esses vincos aqui que ficam bem marcantes. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Já os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança, e depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Esse detalhe aqui com esse formato que atravessa toda a parte traseira, com o formato de C, harmonizando com o para-choque dianteiro, e também aqui o detalhe com o refletor noturno. As lanternas, elas já saem aqui da sua lateral, são mais afiladas, terminando aqui na tampa traseira. E o sistema de iluminação aqui continua sendo halógeno nessa parte, somente a parte da iluminação de ré que é em LED. E aí nós temos esse friso que sai aqui da lanterna e atravessa todo o para-choque, com um detalhe cromado, e também com a parte mais áspera aqui com os detalhes. A inscrição Corolla, XEI e o logo da Toyota ao centro com detalhe cromado. Nós temos também terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro. Para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso, você aperta esse botão que está aqui no porta-malas e aí você consegue estar fazendo a abertura. Esse porta-malas que tem uma capacidade de 470 litros, por ser um sedã médio, tem um bom espaço para você estar utilizando. A iluminação aqui que é halógena, e aqui puxando essa parte nós temos kit de ferramentas com step, que é de uso temporário aqui com roda em aço para você fazer a troca se necessário. Todo esse acabamento aqui com a manta, e também o detalhe com câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Também aqui ó, a parte com luz de neblina em LED, isso facilita bastante no sistema de segurança e iluminação noturna. Falando em segurança, ele tem os 4 freios a disco nas rodas do carro, também freio ABS com EBD e IBAS, e também ele conta no teste de colisão Latin NCAP com 5 estrelas, que são 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,70 metros de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, vou me sentar para mostrar para vocês aqui a questão do espaço. Sobram ainda praticamente aqui 3 dedos para vocês verem o conforto que se tem nesse sedã médio. O teto é cinza com as alças, iluminação halógena para quem vem aqui na segunda fileira, que teve novidades. Agora nós temos ar-condicionado aqui para a segunda fileira e 2 tomadas USB do tipo 6. Foi uma mudança significativa que vai trazer mais comodidade para quem vem aqui atrás. Revestimento do banco em couro com a linha aparente, todo esse pontilhado aqui ao centro. Vou descer aqui para mostrar mais detalhes da fileira traseira para vocês. Cinto de 3 pontas de encosto de cabeça para todos os ocupantes. Nós temos o descansa-braço com opção para 2 porta-copos, facilita ir viajando com 3 ou 4 pessoas. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito. Apertando esse botão, o banco ele é bipartido. Por mais que você tenha 470 litros ali, quiser colocar uma escada ou algo que não coube, lá no porta-malas tem como você descer as 2 partes do banco, facilita de certa forma. Detalhe do revestimento da porta aqui, é bem macio ao toque em couro com a linha aparente, aqui com plástico bem macio ao toque também com as linhas e os puxadores. Aqui também temos o acionador do vidro elétrico com a função autodown, sobe com um toque só, porta-trecos e aqui o alto-falante na porta do Corolla Sedan. A sua chave é do tipo presencial com a inscrição Corolla e também Toyota, virando aqui do outro lado para fazer a abertura do porta-malas traseiro e alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso
ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry, traz mais comodidade. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que temos ajuste de altura com essa alavanca, essa outra alavanca para ajustar a inclinação das costas para deixar de acordo com o seu conforto. Uma terceira opção de abertura do porta-malas e aqui a abertura do tanque de combustível que é de 50 litros e a inscrição Corolla ali no tapete. Vamos entrar aqui para conhecer o interior do novo Corolla XEI 2024 que já está em funcionamento. E a novidade aqui, ó, por ser uma versão intermediária, painel digital, uma tela de 12.3 polegadas. Achei bem interessante. Colocando na versão Sport, olha ali. Então assim, realmente foi um pedido que muitos faziam aí referente a isso, uma tela digital no modelo, e foi atendido. A sua multimídia continua sendo de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, com o sistema Harman Kardon. Uma multimídia bem intuitiva, tecla Home aqui ao lado, os botões físicos aqui para aumentar o volume, e aqui nós temos a parte de mídia, apertou aqui AM, FM, USB, referente a Bluetooth e projeção de tela. Voltando aqui, nós temos referente ao telefone, que ele vai parear o sistema Bluetooth para você fazer a utilização. Referente ao veículo, nós temos os dados de informação de rota, média, consumo também e histórico, que você consegue fazer o acompanhamento, e é também a parte aqui com velocidade média, tempo decorrido e quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem aqui no tanque. E as configurações gerais que você tem no veículo aqui, ó, personalização de som e equalização, e a parte de sistema, uma multimídia bem simples e fácil de utilizar, com a parte aqui bem facilitada realmente no touchscreen. Ar-condicionado é do tipo digital, não é duas zonas, apenas de uma zona você consegue colocar ar quente, ar frio e a temperatura aqui desse lado. O fluxo do ar-condicionado você já aumenta por esse lado, liga aqui, e aí nós temos aqui onde você vai direcionar o fluxo do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e a saída do banco traseiro que era tão esperada, e a função Eco aqui referente ao ar-condicionado. Botão Start-Stop para fazer ignição no veículo, console central, todo detalhe aqui em preto fosco e black piano com essa linha com detalhe prata. Nós temos esse detalhe aqui com porta-tecos para você utilizar. A parte aqui com a função Sport, que quando você aperta aqui, ó, já muda ali na parte da tela, como eu mostrei para vocês inicialmente, e modo normal ou modo Eco. Aqui nós temos o botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS. O seu câmbio é do tipo automático CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, você vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Câmera de ré, que nós temos aqui as linhas de indicação, mas não tem as linhas dinâmicas aqui com a inclinação com o ângulo da roda. Aqui nós temos a opção também, ó, vou colocar aqui, descer o freio de mão, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, como eu falei anteriormente para vocês. Ele vai aparecer aqui na tela, informando os pontos traseiros e dianteiros. Isso traz mais segurança para você que está dirigindo. Colocando aqui no modo drive, nós temos as trocas de marchas manuais para o lado esquerdo, para frente da primeira à décima, para trás as reduzidas. Facilita numa descida de serra, como freio motor, ou para você colocar uma marcha para baixo para ficar com um giro maior no motor, para fazer uma ultrapassagem com o motor mais cheio, com mais segurança. Freio de estacionamento continua sendo manual. 2 porta-copos aqui. Nós temos todo o descansa-braço revestido em couro com a linha aparente, bem macio ao toque. E abrindo aqui esse espaço para você estar utilizando uma tomada USB do tipo C e uma tomada 12 volts, e todo esse espaço para você estar utilizando da maneira que você achar melhor. Os detalhes no revestimento do banco dianteiro, em couro, com essa linha aparente, toda essa parte mais lisa, toda essa parte aqui pontilhada e também mais acima. Nós temos a parte lateral aqui para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, alças no teto, o quebra-sol com a opção do espelho, puxei e vai acender a lâmpada halógena aqui no teto, tanto do lado do motorista e passageiro. Retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. E aqui as lanternas também halógenas no teto. Nós temos esse botão para estar ligando e desligando o alarme volumétrico do interior do veículo. Caso você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme do carro. Todo o acabamento aqui do painel em couro,
bem macio ao toque com a linha aparente, uma tomada USB aqui para você fazer a conectividade com o seu smartphone, caso ele não tenha a parte sem fio, ou para fazer recarregamento, ou colocar um pendrive para utilizar a música. Porta-luvas aqui, ele desce bem devagar, tem todo espaço para estar utilizando. Esse detalhe aqui em black piano e também prata, onde finaliza ali no difusor do ar-condicionado. E aqui nós temos o acabamento aqui, ó, bem macio ao toque da parte do painel. E ali o detalhe já é com plástico rígido aqui em volta, onde fica localizado ali os alto-falantes. Aqui na porta do motorista, todos os comandos são iluminados. 4 vidros com a função auto-dial, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas e regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito. Esse botão você acionou, ele vai rebater os retrovisores aqui de forma eletrônica. E aqui na parte do painel, nós temos esse detalhe com ajuste do facho do farol para cima ou para baixo, de acordo com o peso que você consegue colocar no carro. Por ser um sedã médio, isso facilita também. E referente ao Toyota Safety Sense, esse botão que você mantém ativo, farol alto e baixo comutativo. O carro passou por você, ele mantém para o farol alto. O carro veio para você novamente, ficou ali, para não ofuscar a vista de quem está à frente, ele abaixa o farol automaticamente e ficou tudo escuro, volta para o farol alto novamente. E esse botão que foi incluído por ter o painel digital, agora você consegue apertar a tecla Odo aqui, né? Que tem o trip A, o trip B e o odômetro total para você acompanhar. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura e profundidade, todo o revestimento aqui em couro, com a linha aparente. Esse volante que é do tipo multifuncional, com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth e os comandos aqui do computador de bordo que você tem desse novo painel digital. Nós conseguimos mudar um modo aqui da rádio, o aplicativo que você está ouvindo, ou passando as estações de rádio ou as músicas, e aqui já faz parte do sistema Toyota Safety Sense também, que, como eu falei, tem novidades. Antes ele identificava só veículos, agora ele identifica veículos, pedestres e também ciclistas. Aqui faz parte do sistema ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a velocidade ali a 100 km por hora e um carro à sua frente diminuiu a velocidade. Ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança para você que está utilizando. Aqui faz parte da mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado direito ou esquerdo e está ali despercebido saindo da faixa. Ele vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem, e ele tem assistente de centralização em faixa. Então ele vai fazer as correções para que você permaneça na faixa de rodagem, e se você ali continuar sem a mão ao volante, ele vai te dar um alerta para você colocar a mão sobre o volante, que ele está percebendo que você está saindo muito da faixa, ele está ali o tempo todo corrigindo. E aqui acima é o sistema pré-colisão. Esse, quando você mantém ele ativo, como eu falei, ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos. Uma situação de risco eminente, ele vai dar um alerta sonoro e visual para te informar daquela situação à sua frente. E se você não tomar uma medida protetiva, ele vai fazer a frenagem autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Isso é um item de segurança bem interessante. As mudanças aqui no volante pelo pedal shift, e aqui é a novidade, como eu falei para vocês, né? A tão esperada tela digital nessa versão intermediária. Então nós temos aqui uma tela de 12.3, aqui conta giros, aqui nós temos velocímetro e velocímetro digital. Aqui as configurações na parte central, e aqui você vai mudando aqui, ó, colocando aqui a opção 1, como eu tô aqui agora, colocando para a opção 2, você já tem as configurações. Segurou o OK aqui no meio, ó, ele já vai ter ali a parte que você vai colocando para baixo as mensagens, ali velocímetro digital, marcação aqui do indicador de câmbio tipo P, relógio, temperatura exterior. Colocando para baixo aqui novamente, ele vai voltar. Colocando para a opção 3, aqui nós já temos os sistemas de segurança que você consegue estar ligando e desligando. Tá na função Sport, ele fica todo vermelho. Se eu voltar para a versão normal aqui, ele vai voltar aqui com essa parte do carro, e aí nós temos a opção normal aqui no modelo para você fazer a utilização, e já não fica mais vermelho, fica azul. E aí nós temos aqui, ó, referente à temperatura do motor, trip A, trip B, odômetro total. Aqui do outro lado, referente ao tanque de combustível, que são de 50 litros. E agora nós temos afivelamento do cinto de segurança. Ele mostra tanto a parte frontal como os bancos traseiros também. Isso é uma parte de segurança bem interessante. E aí o restante já é comum. A parte com média instantânea, média de consumo, quanto que você consegue rodar com o combustível que
que você tem no tanque, e isso daí já é normal no carro, e alertas de segurança, tempos de viagem que vai mostrando aqui já ao lado ali na referência ao veículo, e o modo eco que eu coloquei aqui agora há pouco. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla XEI 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Mário Teixeira, da cidade de Choroxó, lá na Bahia. O segundo salve do nosso canal vai para Valdeci Veloso, da cidade de Afonso Cláudio, lá no Espírito Santo. O terceiro e último salve do canal vai para Flávio Renato, da cidade maravilhosa lá no Rio de Janeiro. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui no canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!